E aí, galera, beleza? Vocês gostaram do jogo? Flamengo 3, Mirassol 3, que jogo animado, que jogo legal, galera. Olha, falar um negócio pra você, viu? O Flamengo fazia um gol, o Mirassol empatava. Fez o segundo, o Mirassol empatou. Fez o terceiro, o Mirassol empatou. Cara, o Guilherme Gomes fez um jogaço, fez um golaço. Que chute que ele acertou no ângulo. Foi um jogo bem animado, bem agitado, lá e cá, eu gostei pra caramba. Era um jogo que não valia mais nada, né? O nosso Sub-20, junto com o Michael, o Alacian e outros jogadores ali, como o Everton Araújo, né, cara? Fizeram bonito. O Mirassol não perdeu nenhum jogo jogando na sua casa nesse Campeonato Brasileiro. Flamengo fez bonito, galera. Não perdeu. 3-3 foi um jogaço. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo. De Campeonato Brasileiro, o já campeão Flamengo em campo. A gente vai falar sobre isso. Flamengo que inclusive também já viaja, Breiler. Bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Boa noite, Glaucia. Um beijo pra você, pro fã de esporte que está assistindo a gente. Flamengo concentrado no jogo de hoje, com o time C, mas o torcedor rubro-negro já tá pensando em Aeroflá, já foi o Flamengo e agora o foco total no Intercontinental. O Flamengo forte e com boas chances de avançar. Time alternativo deste Flamengo que foi até Mirassol e um jogo movimentado que terminou agora há pouco, 3-3 no Maião. Este Flamengo com alguns dos jogadores do time principal e a turma do Sub-20, inclusive o treinador, né? Bruno Pivetti, comandando esse Flamengo no interior paulista. O último compromisso dentro do Campeonato Brasileiro. O título já saiu no meio de semana depois da vitória contra o Ceará. E aí deu para a equipe fazer essa logística. Breiler, mas termina o campeonato assim e um jogo pelo menos divertido. Esse 3-3 lá em Mirassol. Divertidíssimo, Glaucia. O Flamengo sai à frente com Douglas Telles. Mirassol empata com Chico Kim, um jogo lá e cá, muito movimentado. O Mirassol com a posse de bola, com o modelo de jogo de sempre, né, estabelecido pelo Rafael Guanais. E o Flamengo com um time alternativo, teve um pouco de dificuldade na defesa, mas no ataque, o que jogaram Guilherme Gomes, Douglas Telles, até mesmo o Alacian, que é mais conhecido do torcedor rubro-negro, participando o tempo inteiro, querendo jogo, com vontade, mesmo diante de um time muito entrosado do Mirassol. Ótimo teste para a garotada do Flamengo, para gente que quer mostrar serviço. E o Guilherme Gomes sobressaiu. Marcou um golaço do ninho do urubu para o ninho da coruja, né? Aquele segundo gol do Flamengo é um espetáculo e ele se destacou aí com 2 gols. É um jogador que chama atenção, até mais do que os veteranos, o Alacian e Michael, que foram titulares também. Mas a molecada do Flamengo dando conta do recado, mostrando serviço. E o Mirassol, ali já com a missão cumprida, tentou fazer o seu jogo de honra ali para a torcida, correndo atrás no placar, né? Não é fácil empatar um jogo 3 vezes, mesmo jogando em casa. Mirassol foi valente para terminar o jogo em empate, o Christian marcando o 3-3. Jogo muito legal, um jogo que em tese não valia nada, mas para os garotos do Flamengo valia muito, né? Mostrar esse cartão de visita e para o Mirassol se despedir bem da sua torcida, um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Nessa grande campanha de Mirassol classificada a Libertadores do próximo ano, e o Flamengo com os seus números aí na tela, campeão do Brasileiro em 2025, com a seguinte campanha: 38 jogos para 23 vitórias, 10 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 69,3%. 78 gols marcados para 27 sofridos, um saldo de gols, melhor saldo na era dos pontos corridos com 20 clubes desde 2006, de mais 51. Galera, olha só esses números, cara. São espantosos, né? São espantosos. Um saldo de 51 gols positivo, cara. Minha Nossa Senhora. 78 gols marcados e somente 27 sofridos. Uma média de 0,71 por jogo, né? 23 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. 69% de aproveitamento. Parabéns, Mengão campeão. Mereceu demais. Caramba. Essa é a campanha do Flamengo campeão. Luan Amaral acompanhou esse jogo lá em Mirassol e chega aqui com a gente ao vivo também no Sport Center com mais informações deste 3-3 entre Mirassol e Flamengo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Boa noite, Luan.
Valeu, Glaucio. Um beijão para você, para quem acompanha, né, o Sport Center, nesta fechamento, né, de Série A de Campeonato Brasileiro aqui direto do Maião. E quem esperava um jogo amarrado, né, um jogo para fechar o campeonato, né, sem pretensões das duas equipes, e nada disso aconteceu, né, um jogo de muita trocação, que fez inclusive um grande jogo hoje. O Everton Araújo, o volante, também os atacantes, o Wallace e, como eu disse, o Michael, são os 4 jogadores que vão compor a delegação do Flamengo nesse Intercontinental. Havia até a expectativa do João Vitor, zagueiro, né, mas com muita cobrança da torcida, ele acabou que não vai integrar esse grupo de jogadores, né, para a viagem, então só esses 4 confirmados para compor o time do Felipe Luiz no Intercontinental. E a gente bateu um papo exclusivo com 2 jogadores fundamentais nessa campanha do Flamengo, não só na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, mas em toda a temporada. A gente vai ouvir o Pedro e também o Léo Pereira, que falaram com exclusividade para a gente. Vamos ouvi-los. Bora! Um momento especial, um momento incrível na carreira de todos nós, um momento de estar escrevendo ainda mais, de poder estar escrevendo ainda mais o nome da história do Flamengo. Então, por títulos é uma pressão positiva, porque, como eu falei, o Flamengo pede isso pelo elenco que tem, pela grandeza que tem o clube, e é uma pressão boa que nos motiva, né? Desde quando eu cheguei sempre foi isso. Em 2020 eu cheguei no Flamengo, sabia da pressão que era jogar nesse clube. E a gente que chega com essa tarefa de conquistar títulos e manter esse patamar do Flamengo, para a gente é muito gratificante ter o ano aí com 4 títulos e podendo conquistar agora no mês de dezembro. Todos os dias para recuperação, focado somente nisso, para, se Deus quiser, eu conseguir atuar no mundo. Ó, não sou eu que tô pausando não, hein? O vídeo que tá travando toda hora aí. No Intercontinental. Então eu tô trabalhando, tô buscando, né, com a ajuda de todo o departamento médico do Flamengo. Eles mesmos falam lá no dia a dia que meu corpo recupera bem, né, as lesões que eu tive. Esse ano foi uma prova disso. No início do ano eu tive uma recuperação muito rápida da lesão do joelho. Então espero que continue assim. Eu creio que, se Deus quiser, eu vou estar lá para disputar esse Intercontinental. Não conhece a equipe do Cruz Azul, vai estudar ainda adversário. É a tônica da nossa equipe, do nosso técnico, é o que a gente tem em mente, que é esse passo a passo, um jogo de cada vez. Não adianta a gente ficar pensando no PSG antes a gente passar pelo Cruz Azul, pelo Pirâmides, né? Pirâmides. Então é pensar jogo a jogo, a gente tem que passar essas 2 equipes para daí sim pensar no PSG. Perfeito. É isso aí. Concordo contigo. E o Cruz Azul já é quarta-feira, né? Jogo às 2 horas da tarde, depois aí se avançar, pega o Pirâmides do Egito também. Antes de pegar o PSG, a gente já teve exemplos de outros clubes brasileiros, né? Que sonharam logo com o europeu e acabaram caindo pelo meio do caminho. Então o foco total do Flamengo tem todo o aspecto mental, físico também, né? Desse desgaste dessa reta final de temporada, decisões de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Tudo isso causa um desgaste muito grande, né? Mas o Flamengo ganhando esse um dia aí para poder viajar e focar nesse duelo. Só um pouquinho falando da logística, o time, a garotada que saiu aqui de Mirassol, volta para o Rio de Janeiro, vai para Rio Preto, que é aqui coladinho de Mirassol, vai para Rio Preto e já pega o voo para o Rio de Janeiro, enquanto os 4 garotos que eu citei, o Diogo Alves, o Everton Araújo, o Michael e o Wallace, os 4 vão para Guarulhos e amanhã cedo pega o voo para integrar a delegação do Felipe Luiz. Só mais uma informaçãozinha, Glaucio, só para fechar também o noticiário do Mirassol, eu fiquei ao lado do Reinaldo, do lateral esquerdo, um dos principais nomes do Mirassol na competição. Ele ficou na arquibancada, perguntei para ele, você não vai ficar lá com a delegação? Ele deu uma risadinha, desconversou. Aí eu perguntei, você fica pro ano que vem? Ele falou, tem o contrato. Eu falei, mas você fica? Ele falou assim, não depende só de mim. Então, o jogador que praticamente centraliza ali o planejamento, né, do Mirassol para a próxima temporada, que é o Reinaldo, ainda não há uma definição se ele fica para o projeto Libertadores. Rafael Guanais, o técnico, esse sim, mantido para 2026. Esse foi o encerramento para Mirassol e Flamengo desse Brasileirão 2025. Glaucio.
Boa, Luan, muito obrigada, amigo. Um beijo para você, bom término por aí, para você, para nossa equipe. Direto de Mirassol, trazendo tudo deste Mirassol e Flamengo. Deixar o recado que tem bola da vez coladinho aqui com o nosso Sport Center, com Rafael Guanais, técnico do Mirassol, grande personagem, também é o entrevistado do Bola da Vez, na sequência por aqui. Tô nessa daí. Você tá nessa daí? Ah, que legal, olha aí. Grande personagem que é o Guanais, então já fica também a dica aí para a torcida do Mirassol. Falando desse Flamengo, Breiler, que viajou e pôde fazer essa logística que ajuda demais, né, na preparação para o Mundial, na chegada ao Qatar. A gente sempre recorre ao que foi a história do Botafogo no ano passado, né, que chega muito em cima da hora para esse Intercontinental e claro que isso acaba atrapalhando também. Sim. O Flamengo não, pôde fazer essa divisão. Você falou bem enquanto nós vimos os lances desse jogo, né? Também ver esses meninos hoje atuando para o Felipe Luiz é legal, porque são jogadores que ele conhece pelo trabalho que teve na base do Flamengo também. Mas já tem um pouco dessa ideia, alguns deles indo também para o Qatar, enfim. Ótimo para o Flamengo poder contar com essa logística, com esses outros jogadores para cumprir essa tabela hoje, enfim. Caiu como uma luva tudo isso. E legal desse jogo, né, que o Felipe Luiz já olha para o ano que vem, né, de jogadores que mostraram confiança, Guilherme Gomes ganhando muitos pontos ali, não só pelos gols que fez, mas pela participação. A verdade é que o time, não é nem time alternativo, o time C do Flamengo, com essa garotada, é melhor do que alguns times da Série A. Se do meio de tabela para baixo, esse Flamengo não faria feio contra ninguém. Se mostrou um time competitivo. É claro que falta entrosamento, né? E diante de um bom time contra o Mirassol, isso pesou nos erros defensivos, mas foi uma boa exibição do time alternativo do Flamengo. E pensando no Mundial, caiu como uma luva já ter feito sua parte no Campeonato Brasileiro, ter podido antecipar a viagem. E o principal, o adversário Cruz Azul, tem jogo hoje, nesse sábado, vai atuar, vai chegar no Qatar depois do Flamengo, terá 4 sessões de treino antes do Mundial para parar bem, se ambientar, chega mais fresco do que o seu adversário, algo que não aconteceu com o Botafogo em 2024, o Pachuca tinha sido eliminado do Campeonato Mexicano, teve ali alguns dias de descanso, algumas semanas de preparação, e dessa vez o cenário se inverte, o time brasileiro vai chegar mais descansado, então por isso, né, não só pela força do Flamengo, é um time superior, tecnicamente melhor do que o Cruz Azul, na comparação com o Botafogo, o Flamengo tem bem mais chances de avançar não só no Derby das Américas, mas de também passar pelo Pirâmides e chegar à final do Intercontinental, porque fez a sua parte, antecipou o título brasileiro, antecipou a viagem e vai chegar com mais perna, mais fresco, embora tenha mais jogos na temporada do que o Cruz Azul. Fundamental, não só esses dias de descanso para o Flamengo, mas também esses treinos extras para o Felipe Luiz focar no adversário e, de certa forma, simular essa preparação nos treinos já no Qatar. Um grande diferencial para o Flamengo, um trunfo de um time que é ótimo e já mostrou no Mundial de Clubes que pode sim sonhar alto e, quem sabe, até voltar a trazer um título para o Brasil de um Intercontinental e contra um gigante europeu como o PSG. Vamos dar uma olhadinha nessa última rodada de Campeonato Brasileiro. Tivemos jogo hoje entre Mirassol e Flamengo, esse 3-3, e aí os outros jogos todos neste domingo. Fluminense e Bahia, Botafogo e Fortaleza, Corinthians e Juventude, Santos e Cruzeiro, Atlético e Vasco, Inter e Red Bull Bragantino, Vitória e São Paulo, Ceará e Palmeiras, Sport e Grêmio. Vamos fazer uma brincadeira aqui, galera, uma enquete. Vou fazer a pergunta e vocês comentem aqui, tá? Para você, quem cai, tá? Deixa eu perguntar aqui, Santos. Você acha que o Santos tem possibilidade de cair? Ele ainda corre risco, tá? Então ele vai jogar com o Cruzeiro. O Atlético Mineiro ainda existe uma possibilidade de cair de 1%, mas não vai cair, né, cara? É quase impossível, né? O Internacional, sim, esse eu acho que vai cair. Ele pega o Bragantino. O Vitória também está no Z4, vai enfrentar o São Paulo. Eu acho que Inter e Vitória vão cair. Só que o Ceará ainda não se livrou do rebaixamento, junto com Fortaleza, que pega o Botafogo. Então, galera, Fortaleza, Ceará, Vitória e Inter e Santos ainda podem cair para a Série B do ano que vem. Eles não caíram ainda, porém existe possibilidade. Comente aqui quem que vocês acham que cai para a Série B. Bem, esse corte aqui foi um corte pequeno, né, cara? Mostrando aí o empate do nosso Flamengo sub-20, né? Somente com o Michael, o Wallace Ian, com mais
Caramba, com um volante aqui que eu esqueci o nome. Ai, deu um branco na minha cabeça. Everton Araújo, perdão, cara. Ele já joga há muito tempo no profissional. O João Victor também, né, cara? Já foi pro profissional e ele também atuou no jogo de hoje, junto com o Pablo Lúcio. Esses jogadores, galera, mais o Guilherme, cara. O Guilherme Gomes, ele brilhou, ele fez um golaço, né? Acertou a bola no ângulo e fez o segundo gol também. Ele foi o melhor jogador do Flamengo, ele ganhou pontos com o Felipe Luiz hoje nessa atuação. Para mim, o melhor em campo disparado. Flamengo 3, Mirassol também 3. Flamengo jogou com o time sub-20 com esses jogadores que eu citei agora há pouco, que já atuaram pelo profissional. O Flamengo fez um bom jogo, né? Foi divertido demais o jogo, galera. 3-3, 6 gols no jogo. Então, eu me diverti pra caramba. Lógico que eu queria que o Flamengo vencesse, né, cara? Teve até um lance ali de pênalti no... Deixa eu mostrar aqui pra vocês o lance. Aqui, galera, ó, estamos no meu Instagram, tá? Deixa eu mostrar aqui o lance que eu gravei pra vocês. Tá no meu Instagram, tá com 21 mil visualizações. Olha aí. É pênalti. Olha aí, galera. Pra mim, isso aqui é pênalti, ó. Isso aqui pra mim é pênalti. Olha aí, galera. Pra mim, isso aqui é pênalti, ó. Essa jogada aqui, galera, foi no Wallace Ian. Pra você, foi pênalti ou não? Eu acho que sim, cara. Se essa jogada é no meio do campo, o árbitro... inclusive, nesse jogo, teve lance parecido e o árbitro marcou falta no meio do campo, né? Então, esse lance dentro da área, ele não marcou nada. Então, é um lance interpretativo, mas eu daria aí esse pênalti para o Flamengo aí. O Flamengo pode reclamar se quiser, tá? Pode reclamar se quiser, poderia ter vencido o jogo, o Flamengo abriu o placar, depois o Mirassol empatou, o Flamengo faz 2, o Mirassol empata, o Flamengo faz 3, o Mirassol empata, então foi um jogo bem disputado, né, cara? Só que o Flamengo estava jogando com o seu time C, o time sub-20 seria o time C hoje do Flamengo, e deu trabalho para o Mirassol, quase venceu o Mirassol. Tamo juntos, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, me segue no Instagram, link na descrição, valeu? Saudações! Rubro-negras, fui!